Olá! É com muita alegria que iniciamos mais um programa Mural com Márcia Carvalho e hoje recebendo pessoas muito especiais. Nós estamos aqui num espaço muito privilegiado, no Ateliê da Inteligência, onde pessoas discutem educação, psicologia, temas ligados à vida. E é com muito carinho que eu apresento os nossos convidados especiais. A professora Gisela Almeida, que é pedagoga, psicopedagoga e mestre em educação. Com o mesmo carinho, eu já agradecida por ter aberto as portas do Ateliê da Inteligência, eu cumprimento o Dr. Marcos Fleury Júnior, ele que é psicólogo clínico, especialista em psicossomática, professor e escritor. O tema do programa de hoje, coincidentemente, é o tema do livro de Marcos Fleury Júnior. Que educação estamos construindo? Que possibilidades estamos produzindo? Tudo a ver com educação, com a escola que nós queremos formar, que seres humanos nós queremos que transformem essa sociedade através daquilo que nós ensinamos nas escolas. Mas eu inicio o programa de hoje com uma reflexão com todos vocês, com dois pensamentos. Eu quero parafrasear Paulo Freire, que disse: educar é construir, é libertar o ser humano das cadeias do determinismo. Ainda, Galileu Galilei disse: não se pode ensinar nada a um homem, pode-se apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro dele mesmo. Eu gostaria de começar essa roda de conversa com você, Marcos Fleury. Você que é autor deste livro, você que tem uma vida de trabalho dedicado à psicologia, à educação. Pergunto a você, como seria termos uma educação voltada para a saúde emocional, como você menciona aqui em seu livro, na página 24? Bom, é necessário que nós revejamos todo o processo educacional. Nós estamos passando por um momento, penso eu, onde o sistema educacional, em virtude das pressões, das grandes cobranças, da quantidade de informações a qual tem sido imposta sobre as nossas crianças, faz com que as mesmas não consigam assimilar o conteúdo de uma forma a qual elas poderiam ter um proveito, um propósito melhor. E isso vem causando o quê? Nossas crianças estão ficando adoecidas. Elas estão adoecendo no contexto educacional em virtude da concorrência elevada. Hoje em dia, as crianças estão nas escolas para serem melhores do que as outras. É a competição. Exato. É a competição. E não serem companheiras, serem amigas, serem solidárias, serem acolhedoras e saberem receber esse acolhimento também com amor, com dedicação. Eu acredito que falta algo imprescindível na educação, certo? Que é o afeto. Nós pensamos Sim. só no desenvolvimento cognitivo a nível de informações. E o desenvolvimento psicoafetivo dessas crianças? Como é que está hoje? Os resultados estão aí, certo? Nós temos uma sociedade que adoece a cada dia. Crianças de pré-adolescentes de 12 a 14 anos, 48% dessa faixa etária já fez uso de alguma substância psicoativa. Então são dados alarmantes. Então o que a educação tem produzido? Produzido gênios? Será que o mundo precisa de gênios ou será que o mundo necessita de seres humanos que saibam estabelecer, a partir do respeito e da interação com o próximo, a construção de uma nova sociedade? Nós, professores, somos muito conteudistas. Nós temos uma matriz curricular, nós temos os nossos conteúdos e, às vezes, nós queremos exigir muito da escola e esquecemos realmente de trabalhar essas questões emocionais. Eu sempre digo que a escola precisa ser prazerosa, porque nós passamos muitos anos das nossas vidas na escola e muitas horas do nosso dia também nas escolas. Então eu pergunto para você, professora Gisela, você concorda que com todo esse conteudismo, a escola deixando de ser prazerosa, deixando às vezes de trabalhar a questão do relacionamento, do respeito mútuo, dos princípios, nós estamos contribuindo para adoecer as nossas crianças? Infelizmente, nessa perspectiva, como você formula a pergunta, a questão, a gente contribui.
Se nós trabalharmos nas nossas instituições educacionais visando só o conteúdo, lembrando que realmente a função, né, de uma escola é trabalhar com esse conhecimento. Mas a gente tem que lembrar que por trás desse ser cognitivo que o professor aqui coloca, né, o doutor Marcos, que existe esse ser afetivo. E nós aprendemos a partir de toda uma organicidade, né? Seja com o nosso corpo, seja com os aspectos que nos faz ser humano, que nos torna ser humano. Então, até mesmo para nós aprendermos, professora Márcia, a gente precisa sim termos essa saúde cognitiva, ter esse intelecto, mas imbuído dessa afetividade. Então, se nós, enquanto profissionais da educação, nós não revermos a nossa postura, como nós temos ensinado essas crianças, e isso desde a educação infantil até o resto da sua vida acadêmica, a gente, infelizmente, nós estaremos contribuindo, sim, para adoecer esse sujeito aprendiz. Tudo passa também pelo professor. Sim. Você é uma capacitadora de professores, né? Você trabalha muito com a formação continuada. Você acredita que os nossos professores, que os nossos mestres, que os nossos técnicos lá na escola estão preparados para trabalharem de uma forma mais amena, de uma forma onde precisamos ensinar conteúdo, sim. Essa é a nossa função, sim. Né? Nós precisamos buscar o conhecimento, mas o conhecimento de uma forma prazerosa e o conhecimento preparando principalmente para a vida. Os nossos professores estão preparados, professora Gisela? Não, porque na verdade, quando a gente faz essa pergunta, os nossos professores estão preparados, a gente se prepara com a vida e na vida. E preparar para formar o outro, nós estamos preparando esses profissionais só nesse aspecto acadêmico, quantitativo, né, conteudista. E aí o que acontece? Muitas vezes nós esquecemos que por trás desse ser professor, profissional, existe um ser humano. Então, nessa formação docente, porque é o que eu costumo falar, nós não formamos o outro sem nos formarmos. E essa formação vem, né, de cada um de nós. Começa num contexto de uma família saudável, um ambiente familiar saudável, onde você trabalha os princípios, os valores, a ética. E aí, quando a gente chega nesse preparo da instituição acadêmica, das nossas universidades, formando esses formadores, não se dá, né, não se faz alusão a esses outros aspectos que compõem esse processo de aprendizagem. Então, infelizmente, as nossas instituições não têm preparado, até mesmo porque esse preparo diz muito a questão de aspectos qualitativos, que não se ensina nesse sentido de você formar, né, de você estruturar características de personalidade desse sujeito. Mas, como o professor vai falar melhor do que eu sobre isso, mas eu acredito que a gente possa, sim, sensibilizar e conseguir mudar esse perfil que não fique só nessa formação conteudista. Doutor Marcos Fleury, você fala, e tem tudo a ver com o que a professora Gisela comentou agora, que a família é a primeira escola que a criança deve ter. Tudo começa na família. Tudo começa na família. A família, ela é uma instituição maravilhosa, não é? Lamentavelmente, por diversas teorias, por diversos vieses, por diversos fundamentos, a família tem sido o quê? Vilipendiada. Você acha que a família é parceira da escola ou não? A família tem delegado a educação, delegado o afeto, delegado o respeito para as escolas. E isso vem de casa. Esse afeto, esse amor, essa participação entre todos em casa, isso é fundamental para que nós possamos ter crianças seguras, adolescentes saudáveis e adultos aptos a lidar com o mundo ao qual vivem, certo? Hoje nós chegamos nas casas e encontramos o quê? O pai no sofá, a mãe numa sala na internet, um filho no smartphone, uma outra filha no tablet. Que interação que essa família tem? Onde é que fica um momento para que possam discutir, para que possam se conhecer, para que possam brigar, porque família briga também, certo? Não existe família perfeita, isso é ilusão, essa construção, essa idealização de uma família perfeita, nós acabamos não atingindo o resultado, porque a família perfeita não é essa do mundo virtual digital, não. A família perfeita é aquela a qual todos se assentam à roda de uma mesa e conseguem olhar nos olhos uns dos outros
E daí nós sentimos o afeto, nós sentimos o amor, nós sentimos o respeito. E isso tem se perdido. Isso tem sido furtado do mundo, justamente porque o mundo tem criado crianças para que possam ser mão de obra barata no futuro. Por maior que seja o conhecimento dessas crianças, elas vão ser médicos, vão ser advogados, vão ser isso, vão ser aquilo, mas elas não vão passar de mão de obra barata. São corpos frágeis que estão sendo estruturados para que possam adoecer amanhã e serem consumidores de psicofármacos e de outras drogas mais aí. Então existe por trás todo um esquema, todo um sistema voltado para a destruição, certo, da base primordial da sociedade, que é a família. Nada mais fácil para a estrutura do comércio, da indústria, do capital, do que ter uma família dividida. Dividida e consumista, Consumista, né? porque E o consumista. afeto torna-se o quê? Ir ao shopping e adquirir um bem de consumo. É colocar o cartão de crédito naquela maquineta e o prazer é quando aquele troço aprova, certo? Então, vem se tornando e retirando os valores primordiais aos quais nós precisamos resgatá-los. Resgatá-los é fundamental para que nós possamos garantir para os nossos filhos, para os filhos dos nossos amigos, para as crianças... Os filhos dos nossos filhos. Para os filhos dos nossos filhos, né? Porque nós Os já nossos somos netos, somos avós. avós, né? Somos avós, com muita alegria, né? Muita alegria. E muita preocupação também. É verdade. Continuando essa conversa, nós falaremos, professora Gisela, quando se fala em uma escola conteudista, obviamente, entendo eu, que a gente passa muito para a questão da avaliação. Esses alunos estão preparados para continuar a série seguinte, a etapa seguinte. Nós, educadores, somos muito preocupados com a questão da avaliação. Formar na escola, ensinar na escola para uma repetição depois. Que é a questão do vestibular, a questão do Enem. Nós voltaremos a conversar sobre limites, porque nós iremos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí, já voltaremos nesse bate-papo, nessa conversa que tem tudo a ver, porque nós estamos aqui no Ateliê da Inteligência discutindo educação, discutindo que educação estamos construindo. Não saia daí. O Inove Instituto Nova Vida desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos, em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. Inove Formação e Gestão, a busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município. Estamos de volta nessa roda de conversa. Estamos aqui no Ateliê da Inteligência com o Dr. Marcos Fleury Júnior e com a professora Gisela Almeida. Ela que é mestre em educação. Dr. Marcos Fleury é um psicólogo e também grandes educadores. Professora Gisela, no último bloco nós terminamos refletindo um pouco sobre a educação que estamos construindo, que possibilidades estamos produzindo. Passa ou não pela questão da avaliação na escola, nessa questão de ensinar, memorizar para repetir isso numa prova. Como é que anda essa questão da formação continuada dos nossos docentes em relação à avaliação, ou seja, da avaliação? Passa assim, hoje nós vivenciamos, num contexto nacional, quando a gente fala de ensinagem, do processo de ensino-aprendizagem, é lógico que está diretamente ligado ao quesito da avaliação, porque nós temos que avaliar sim, só que em perspectiva que vai ser essa avaliação. A gente sabe que num processo avaliativo existe sim o quantitativo e o qualitativo, só que nós temos que repensar e ressignificar de que maneira eu faço essa avaliação. Porque se eu me primar somente pela questão
quantitativa, eu caio no conteudismo. E se eu me primar somente pela questão qualitativa, eu também não estou preparando essa pessoa para o exercício da cidadania, porque ele também tem que ter esses conhecimentos científicos até para se empoderar de conhecimento, para que ele possa ser um agente transformador da sociedade. E hoje, em pleno século XXI, com toda a globalização, com toda essa tecnologia, as pessoas têm sido muito cobradas no sentido de estarem, né, cada vez mais próximas dessa tecnologia, cada vez mais dominar conteúdos. E dentro desse contexto, lógico que nós vamos ter uma sociedade que vai cobrar isso por meio das avaliações. E a gente tem especificamente hoje no Brasil, nós estamos convivendo com as avaliações que a gente chama das nossas avaliações externas, Enem, ENAD, todos esses exames que tem como objetivo avaliar esse sujeito, esse aluno, na verdade, mas não nessa perspectiva qualitativa também. De promoção. De promoção. Então, o que acontece? É um ganho? Tudo bem, a gente sabe que a partir, né, agora com o Enem, né, grande parte, a maioria das nossas instituições universitárias... Professora, eu vejo o Enem já com bons olhos. É, isso, professora. Você também? Porque nós, educadores, não aguentávamos mais esse método tradicional, Seletista. esse método seletista, doentio de entrada à universidade através do vestibular. Você concorda comigo? O Enem, você pensa, acredita que foi um ganho, que ele colabora para o bem-estar psicológico? Depois eu queria ouvir o Dr. Marcos Fleury nessa questão dessas avaliações que você se refere. Você pensa assim, professora? Olha, professora, depende da perspectiva como a gente vai aplicar, a aplicabilidade disso. Porque senão é como se nós estivéssemos trocando 6 por meia dúzia. Porque, principalmente no que tange ao ensino médio, agora a preocupação é em preparar para o Enem. Como eu disse, né, o Brasil está vivenciando esse contexto de avaliação que acontece desde a perspectiva, desde o nível da educação infantil, né, e do ensino médio e do ensino fundamental também, quando tem as próprias avaliações internas, né, gerenciadas pelo MEC, dessa cobrança. E aí nós temos que tomar cuidado para a gente não trocar, como, né, você mesmo diz, professora, o vestibular pelo Enem. Porque se nós não pensarmos na aplicabilidade e na qualidade, ou seja, é ganho sim, mas desde que seja numa perspectiva qual e quantitativa. O que você pensa disso, Dr. Marcos Fleury Júnior? Falando aqui, eu estava imaginando uma situação. Essas avaliações, elas são feitas no decorrer da vida escolar, não é? Agora imaginemos uma situação a qual uma criança passe por uma perda ou ou esteja num processo depressivo, certo? E aí, como é que ela vai ser avaliada na escola? Né? Ela vai perder de alguma forma. E geralmente do mesmo jeito. O resultado não vai ser como se ela não estivesse num processo depressivo. Com certeza. Ela vai ter perdas muito grandes. Isso lá na frente pode atrapalhá-la, não pode, professor? Pode. Tanto só um, né, posso... Fique à vontade, fazer claro. Porque a conversa está muito boa. Muito boa. E para a gente não tem como, né, nós nos calarmos diante disso. Mas olha só, eu concordo sim quando né, você diz como é que fica esse sujeito, essa criança que estiver passando por um processo, né, digamos assim, que compromete a afetividade dela. Isso. Foi o que você colocou no início. E o Enem, e na verdade nenhum exame é capaz de fazer isso, né, de fazer essa avaliação qualitativa. Mas nós não fazemos também, Gisela, nas escolas. Nós não fazemos isso. Infelizmente. A avaliação é uma só para todos, independente do momento psicológico que esse aluno esteja vivenciando. Certo, por isso que nós temos que ressignificar esse processo. E isso começa desde a formação, né, acadêmica, no contexto da universidade, que está preparando esses profissionais para serem formadores. Então, a gente tem que pensar, assim, nessa questão de que forma eu vou avaliar. E lembrar que avaliar não é só um instrumento. A prova, né, digamos assim, a prova, o exame, não é o único instrumento avaliativo que eu tenho. Então, por isso que eu tenho que começar esse processo avaliativo desde um contexto já na terra infância mesmo, que a gente começa até por um processo que nós não fazemos isso com os nossos alunos, de uma autoavaliação,
né, esse trabalho de autoavaliação que vai contribuir para esse processo avaliativo. Então, é lembrar que no processo de avaliação, eu não tenho que focar apenas em um instrumento avaliativo, mas eu avalio desde o momento que a criança já está ali no contexto da sala de aula. Então, eu avalio a sua participação, aí eu tenho que avaliar até a sua postura, como é que ela está naquele momento, como é que ela está se sentindo, e não ficar só com essa avaliação Porque como o próprio instrumento. nome já diz, ela é a avaldação. É. Ação pedagógica, ação educacional, ela é realizada não só pelo aluno, pelo professor, pelos técnicos, por todo o contexto da escola. E eu fico muito preocupada porque Marcos Fleury, no livro, na página 15, ele faz uma afirmação que nos preocupa muito enquanto educadores. 20% dos jovens sofrem de depressão. 50% da população tem ou terá algum tipo de transtorno psicológico, seja fobia, anorexia, estresse. Passa, sim, por algumas ações que nós desenvolvemos na escola, Marcos Fleury, ou que nós não estamos sabendo lidar bem lá nas escolas. Eu penso o seguinte, é necessário, eu acredito muito no trabalho ao qual as crianças sejam acompanhadas desde o início, da entrada da escola, certo? Por uma avaliação do seu desenvolvimento psicoafetivo. Você tem que traçar um perfil. Como é que essa criança está no hoje? Como é que ela vai estar daqui a 6 meses? 6 meses. Como é que ela vai estar ao final do ano, final letivo? do ano e no próximo ano? Vamos supor que ela perca um avô. Perca um avô, um parente próximo, querido, até um cachorrinho. É um luto, né? O luto dessa criança. Certo? Os processos aos quais de alteração de humor, alteração psicoafetiva, são muito grandes. Certo? Então, por que não estabelecer um programa ressignificativo também, implantá-lo para que cada escola conheça os seus alunos? As escolas, muitas vezes, elas sabem o número de alunos que tem, mas não sabe quem é aquele aluno que está naquele contexto de números, né? Não conhece as suas dores, não conhece as suas angústias, não conhece a sua estrutura familiar, sabe? A escola não conversa sobre isso. Só um parêntese aqui, você vai continuar falando. Você me faz lembrar de Ziraldo. Conversando com o Ziraldo há uns 5 anos atrás, ele me dizia o seguinte, né? O Ziraldo, nosso grande escritor, né? Olha, isso, uma pessoa assim que eu tenho uma grande admiração. Ziraldo me falava que aos 4 ou 5 anos atrás o seguinte: professora Márcia, todos os nossos alunos de 6 a 11 anos aí, entrando na adolescência, deveriam passar esses 5 anos iniciais do ensino fundamental com o mesmo professor, com a mesma professora. Não deveriam passar por um ano uma professora, série seguinte, ano seguinte outro professor, até por a questão de não saber lidar com isso aí. E o que é mais importante, que Ziraldo me fez até acreditar nisso mesmo, porque esse primeiro professor, que continuaria acompanhando essa criança nos anos seguintes, sabe muito mais da sua história de vida. Ele sabe que ele perdeu o avô lá no ano anterior, né? Que houveram outros dissabores na sua vida. O divórcio é uma situação que acontece cotidianamente. Né? Então, é por aí. Você pensa que é por aí. E você falava que já foi implantado pelo Ateliê da Inteligência o Programa Preventivo e Ressignificativo, que era dirigido às crianças e adolescentes ali na escola, no contexto, no cotidiano. Fala um pouquinho mais. Qual que é realmente o objetivo do programa? Nós ficamos durante 2 anos numa grande escola de Goiânia, certo? E lá nós traçamos o perfil de todos os seus alunos, certo? Dos seus alunos do ensino fundamental 1. E ali nós passamos a conhecer a realidade dessas crianças, desses adolescentes. Passamos a compreender os seus processos, a dinâmica da psique, a dinâmica afetiva, a dinâmica familiar. Observávamos crianças que estavam depressivas há 3, 4 anos e a escola não percebia, os pais não percebiam isso. As crianças eram tidas como preguiçosas, dorminhocas, certo? Desinteressadas. Nós entramos na escola, pegamos a autorização dos pais, fazemos uma palestra para os pais, expomos o que é o programa, qual é o fundamento dele, para os professores,
os pais precisam autorizar, porque nós aplicamos o quê? Um teste. Nós aplicamos o HTP. A partir do HTP, certo? Nós começamos a colher dados, informações que são projetadas pela criança naqueles desenhos e começamos a observar situações as quais elas podem ser melhoradas. Nós não estamos buscando um instrumento para adoecer as crianças. Nós estamos aplicando um instrumento para que possamos orientá-las de uma melhor forma possível. Muito interessante. Saudável. Se nós tivéssemos esses programas implantados nas escolas lá em Realengo, aquele jovem, certo, que cometeu aquele assassinato, Atrocidade. lá com seus colegas, entrou lá e matou vários dos seus colegas, se aquele jovem tivesse sido acompanhado desde a infância... Provavelmente não teria acontecido tamanha tragédia. Marcos Fleury, então, se as escolas de Goiânia, de Goiás quiserem saberem um pouco mais sobre o programa, pode procurar o Ateliê da Inteligência. Será um prazer para mim. Pois é, essa roda de conversa está excelente. Poderíamos conversar muito mais, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E eu gostaria muito de agradecer a você, professora Gisela, você que é uma pessoa tão comprometida com a educação. Muitíssimo obrigada pela participação, pela sua contribuição no programa. De forma especial, você, o nosso anfitrião, você que abriu a porta do Ateliê da Inteligência e recebeu o programa Mural com toda a sua equipe. Muitíssimo obrigada, Dr. Marcos Fleury. E agradecer de forma especial a você que nos deu essa audiência. Muito obrigada. Continue conosco na próxima semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando suas críticas, sugestões para o e-mail que aparece aí no seu vídeo, muralcomarciacarvalho@gmail.com. Muito obrigada pela sua audiência qualificada. Aguardamos você na próxima semana, onde estaremos em uma outra escola, também conversando sobre educação e educação por princípios. Muito obrigada, fiquem com Deus e tchau, tchau. O I9 Instituto Nova Vida desenvolve projetos de formação continuada em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior e em diversos campos do saber. Atua com excelência em assessorias, palestras, congressos, simpósios, realização de concursos, em parceria com o poder público, iniciativa privada e terceiro setor em todo o estado de Goiás, na construção e implementação de propostas educacionais visando desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e ambiental. I9 Formação e Gestão. A busca da plenitude dos potenciais humanos. Entre em contato conosco e solicite uma visita em sua escola, empresa ou município.